Eu queria só, digamos, prestar alguns esclarecimentos adicionais em relação ao que foi referido, quer de contexto, quer com as preocupações que foram levantadas no decorrer do parecer. E ao mesmo tempo percebermos um bocadinho o desenvolvimento e a questão da candidatura. Logo pela primeira questão que colocou, a Ambitec elaborou o projeto que foi à candidatura, mas foi um projeto que foi na altura um anteprojeto em que, havendo uma oportunidade que a Câmara tinha para se candidatar, essa candidatura tinha que ser feita até agosto. E, portanto, isto não se trata de um projeto de agosto que foi apreciado pela Profico. Portanto, em agosto fizemos uma candidatura, ou, digamos, o município fez uma candidatura com um anteprojeto em que nós tínhamos valores orçamentais bastante, apesar de ser um anteprojeto, com alterações muito significativas e que obrigou, digamos, a um repensar do ponto de vista do município se iria para a frente ou não, com a candidatura que foi feita em agosto. Posteriormente a isso, foram desenvolvidas os levantamentos e as sondagens e a execução do projeto e a decisão final do POSEUR. E o projeto definitivo foi entregue em janeiro. E foi esse projeto que foi objeto de revisão por parte da Profico e da qual foram dados muitos contributos, muito positivos, no decorrer do trabalho que fizemos ao longo deste último mês. Queria só salientar o seguinte, muito dos reparos, e isso fez que muitos desses contributos foram incorporados, foram depois avalizados por um período relativamente muito curto da parte do Profico, a dizer, pronto, da análise que nós vimos, e eles também dizem no início do parecer, nós tivemos um tempo extremamente curto para avaliar, digamos, se incorporaram tudo o que nós dissemos ou não, mas houve uma franca colaboração entre nós. Eu queria só distinguir que, do relatório todo, na minha opinião, houve pouco tempo para eles sintetizarem o relatório. Ou seja, desculpem este relatório tão longo, mas eu não tive tempo de fazer um mais curto. Ou seja, não foi purgado de muitos dos comentários que tinham anteriormente, alguns dos quais já partilhámos e alguns até já estavam, digamos, incluídos. De qualquer maneira, o que eu quero transmitir é o seguinte. Isto por causa das sondagens junto aos muros, que o relatório da Profico, está aqui o engenheiro Jorge Menezes, que pode confirmar esse aspecto, de diálogo que tivemos depois da emissão desse relatório, que nós nos devíamos cingir essencialmente às conclusões da Profico. Isto na referência que faz a uma série de notas, que foram reparos que foram feitos na altura, uns aceitos, outros não aceitos, mas que o que é considerado relevante é da discussão final desses pontos que estão nas conclusões. E quanto às conclusões, eu posso distinguir em dois aspectos. Alguns distingue-se de discussões técnicas, ou seja, o muro da igreja, que preocupa e que preocupa toda a gente, é um muro antigo e que há aqui dois tipos de versão, que obviamente é uma preocupação e nós temos lá uma estrutura de suporte disso. Está salvaguardado com as ditas sondagens que nós fizemos referência e que se vão fazer posteriormente. Há quem tenha a opinião que aquilo é muito importante, há quem não tenha a opinião porque diz assim, aquele muro é tão antigo de uma técnica que não se tinha, digamos, estacas, e portanto aquilo está agarrado no fixe porque é uma técnica antiga agarrado naquela parede. Aquilo não está agarrado em lodos, senão a igreja não estava lá. Mas isso, eu direi que alguma parte desse relatório tem uma discussão técnica, mas como relevante, eu acho que é importante olharmos para a parte final das conclusões. Outro aspecto é a reformulação da praça. A reformulação da praça, quando se fala nesta... Foi um aspecto que sempre foi abordado por nós como relevante. Eu direi que o tirar aquele muro é o aspecto superficial de tirada da mesma. Portanto, a revitalização da praça passa muito também pela questão de nos libertarmos da frequência com que as cheias ocorrem neste momento. Na altura também alertámos para essa situação, mas eu quero alertar que a praça também está sujeita ao próprio IP e foi considerado que no decorrer deste processo não havia condições técnicas de ter aprovações do IP para resolver esse problema superficial enquadrado com os prazos da candidatura. E, portanto, este foi um aspecto que nós alertámos, mas que se disse... Agora, é muito importante realçar que o que referem do ponto de vista político é significativo, ou seja, estamos a fazer uma intervenção que depois tem que ter uma solução final, mas do ponto de vista de investimento não tem nada a ver com os investimentos que estão aqui em jogo e que nós tínhamos que ter e não perder a oportunidade
e que a Câmara tinha não perder a oportunidade da candidatura a estes fundos nessa matéria. E, portanto, esse era um aspecto muito relevante. Quanto aos muros que também estão a referir na zona do Caneiro de proteção da zona de cheia, existe uma proteção natural da Praça da República que não é inundada por esse motivo. Ou seja, aquele alteamento que ali é referenciado, além de dizermos não é do âmbito do projeto, é uma análise que deverá ter que ser feita com algum cuidado, que significa que nós não teremos nunca, com esta obra, cheias na Praça da República, poderemos ter, sim, cheias naquela rua marginal ao muro da igreja, mas não a invadir a zona, isto na situação centenária. Portanto, são coisas completamente diferentes e, portanto, nesse aspecto, também é por esse motivo que isso não consta nas conclusões. Existem dois aspectos muito relevantes do ponto de vista do relatório da Profico que se prende e que nós devemos refletir com a Câmara em conjunto, que é a questão de como é que se faz a análise dos valores globais de alguns itens das infraestruturas afetadas. Existe uma fobia, permitam-me, às vezes com a questão dos trabalhos a mais, que levam instintivamente a querer-se o dono da obra partilhar para o risco do empreiteiro a dizer, olha, isto é um item de valor global de todos os serviços afetados. Isto, telecomunicações, por aí fora. E em alguns casos, a Profico salienta que esse tipo de abordagem pode correr o risco de litigância. Porquê? Porque são infraestruturas que estão enterradas, que eventualmente podem não estar bem cadastradas, pode ser preferível usar outra abordagem. Nós aqui mantivemos aquilo que é a prática do município, mas também nós partilhamos com a Profico que pode eventualmente, numa obra desta dimensão, ser sujeita à alteração. E, portanto, nesse aspecto, algumas das conclusões da Profico eu até as partilho. E, portanto, estamos inteiramente disponíveis para... Mas são itens muito técnico-jurídicos, se me permitem, que poderão ser resolvidos sem problema, em fase de esclarecimentos, consoante a decisão técnica que a Câmara tenha nesse domínio. Depois, eu queria ainda referir dois aspectos que se prendem com a questão que referiu o Sr. Vereador Fernando Costa, no sentido das retenções domésticas naquela zona. Portanto, isso está salvaguardado, no sentido que este caneiro é uma espécie de autoestrada. Ou seja, o caneiro na zona baixa não tem qualquer ligação. Toda a rede daquela zona baixa vai centrar-se a uma central elevatória que bomba para um caneiro que eventualmente está em pressão. Portanto, o caneiro não é o caneiro atual que tinha estas cotas e mesmo assim deitava água. É um caneiro em que a central elevatória só drena a zona local dela e o caneiro é uma espécie de autoestrada que transporta todos os caudais que vêm de montante diretamente para o Trancão, sob pressão. E, portanto, isso está claramente salvaguardado de uma forma que toda a rede vai drenar a uma estação elevatória que está dimensionada para um período de retorno de 5 anos, 5 a 10 anos, por aí, mas perceber-se o que é que estes 5 a 10 anos quer dizer. Quer dizer que quando vier uma chuvada de 20 anos, esta central está a bombar o caudal de 5 a 10 anos e aparecia-nos 10 centímetros de água que desaparecia em 10 ou 15 minutos para um período de retorno de 20 anos. E, portanto, não tem nada a ver com... Não fazia sentido equipamento eletromecânico ficar salvaguardado e ocioso para períodos de retorno de 100 anos. Tínhamos ali uma bateria enorme, sem sentido, para uma praça pequenina, não é para bombar os caudais com que a Praça de Sacavém atualmente, que agora drena para lá tudo, e digamos, a Baixa de Sacavém é a válvula de escape da Ribeira, que vai deixar de ser. Portanto, pura e simplesmente há uma autoestrada direta para José.